Por exemplo, pacientes que gostam muito de tomar whey protein. Né? A gente sabe que o nosso organismo tem uma tolerância de absorção, né, de proteína. Então, não adianta você se entupir de whey protein, que você vai ganhar massa muscular mais rápido, né? Tem outras questões, né? O descanso, a questão hormonal, né? Desde que acompanhado, eu sou super a favor de uso, né, dos hormônios, a questão das canetas emagrecedoras para o tratamento da obesidade. Eu não sou contra a medicação, mas tudo que desde com acompanhamento e com uma consciência dos efeitos que pode causar na tua saúde. Eu percebo exatamente isso. A suplementação é dar a mais para quem precisa de mais, né? E a maioria das pessoas, somente mexendo ali com o básico, já acaba, inclusive atletas, né? Já vi casos de atletas também. Acompanhei atletas que com uma reorganização alimentar já foi o suficiente, né? E, infelizmente, a maior parte da população, né? Os clientes chegam para a gente e vêm... O que você acha desse suplemento? Eu comprei, eu vi fulano. E quando a gente fala, às vezes é o viés de validação. Quando a gente não valida o que ele gostaria de ouvir, a gente cria uma certa resistência com essa pessoa. E depois a gente descobre que, na verdade, ele só queria que a gente validasse, porque ele já tinha comprado, já tinha tomado a decisão, ele só queria que a gente reforçasse. E quando você fala o contrário do que ele gostaria de ouvir, é uma grande frustração. E o que eu percebo? A maior parte das pessoas gastam mais dinheiro com suplemento do que fazendo uma consulta com o nutricionista. Às vezes tem pessoas que gastam 800, 900 reais, mas nunca passou com o nutricionista para fazer essa reorganização. Por quê? A gente percebe que o apelo da mídia é muito forte, a gente vê os influencers hoje, né? O cara lá com a camisetinha, falando que é bom, o cara com shape que muitas vezes não foi pela base do suplemento, né? Teve outras cositas más, né? E aí vende como se o suplemento tivesse feito aquele milagre, né? Aquele milagre. Gourmetizaram até os ovos recentemente, né? Então. E a falta de informação, às vezes, acaba aumentando esse gasto errôneo, né? Então, é melhor tentar gastar menos de uma maneira mais eficiente do que você... Infelizmente, por esse viés de validação, nem todo mundo vai dar importância no que a gente está falando aqui, né? E a gente sabe dos riscos que tem, né? E quais são esses principais riscos da pessoa fazer uso de suplementos sem um devido acompanhamento? Então, por exemplo, você estava falando da proteína, né? Sabemos que a gente tem uma necessidade diária de proteína, inclusive tem casos que eu já vi Para quem treina, para quem não treina, exatamente, que é diferente, né? O cara que faz hipertrofia tem uma quantidade diária por quilo corporal, uma pessoa que treina aeróbio tem outra necessidade diária de quilo corporal, e quando você ultrapassa em grande quantidade, já vi casos de câncer, né? Hepático, câncer renal, isso falando de proteína. Quais são outros riscos que as pessoas podem ter fazendo essa suplementação sem entender, sem fazer um recordatório alimentar, sem saber se ela já consome o que seria suficiente para ela? Você poderia falar um pouquinho pra gente? Por exemplo, o fabricante, né, do whey protein, ele vai colocar lá na descrição do rótulo dele que você tem que estar consumindo 2 medidas ou 3 medidas para, né, ter o aporte de proteínas que ele está recomendando. Só que muitas vezes, Messias, por exemplo, quando você vai num profissional qualificado, né, uma nutricionista que faz o levantamento lá da tua dieta habitual, então, eu vejo que o Messias lá, ele pesa 60 quilos, numa hipótese. Então, ele tem uma necessidade, porque ele treina de uns 120 gramas de proteína, né? Que a gente usa a estimativa aí de 2 gramas por quilo de peso de proteína. Então, se eu vejo que você já come ovos,